Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast sobre comportamento alimentar. Eu sou a Cris Covatti, nutricionista. E eu, a Dani Foster, a psicóloga. Vamos falar hoje sobre um assunto que recorre a muitas pessoas normalmente, que é desculpas desnecessárias que nós mesmos nos damos. Perfeito, Cris. E só para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando em desculpas desnecessárias, a gente fica toda hora assim, mas será que elas são desnecessárias? Ou será que elas de alguma forma se tornam necessárias para que as pessoas consigam dizer que na verdade elas não são desculpas, elas são justificativas boas de fato. É isso aí, é como se fosse um anjinho e o diabinho conversando na sua cabeça ali para você decidir o que é mais importante sobre um assunto, né? Exato. Então, pensem assim, quantas desculpas, quando a gente pensa vou mudar meu hábito alimentar e serei uma pessoa saudável, né? Quantas desculpas existem para que você diga assim, na verdade isso não é tão importante assim, ou isso não é algo que eu precise fazer do jeito que eu estou fazendo. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Nossa, mas eu já sou casada, quem é casado não precisa disso. Mas eu já sou mãe, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para treinar. Que mais, Dani, que você escutou aí? Eu acho que a vida prática é muito melhor, o dia a dia. Imagina eu ter que fazer minha própria comida, imagina eu ter que fazer, né, isso todo dia, vai ser muito difícil. A vida é muito mais que um corpo, né? Então, assim... Eu vou morrer do mesmo jeito. Eu vou comer tudo hoje antes que acabe. Então, assim, acho que as desculpas são inúmeras e talvez muitas dessas já passaram por nós, como eu mereço, é só hoje, segundo eu começo, esse tipo de situação que em algum momento eu tenho certeza que todo mundo já falou algum dessas, acho que até eu e você, né, Dani? Sim, em algum momento. Faz parte do inconsciente coletivo. Faz parte do inconsciente. Então, não acho que vocês estão sozinhos aí no mundo, não. Então, e realmente é uma desculpa que a gente usa na rotina para se sabotar ou para deixar de lado aquilo que você sabe que precisa ser feito, querendo ou não. Querendo ou não. É uma coisa que, infelizmente, a gente tem... Eu falei sobre a questão do morrer, né? Mas isso é muito comum e eu vi até um post de um ator famoso falando sobre isso, que ele viu uma pessoa morrer que tinha se cuidado a vida inteira e que mesmo assim ela teve câncer e que uma outra pessoa da mesma idade fez tudo errado, comeu tudo que não devia e, enfim, né, continua vivo. E foi um post assim que eu vi que muitas pessoas, é isso mesmo, afinal de contas, né, o mundo que a gente vive, com todos esses problemas, o mundo é estressante mesmo, por que a gente ainda precisa se privar, não pode comer as coisas gostosas, aquilo que dá prazer, a gente quase não tem mais prazer na vida, e etc, etc. E daí eu fico vendo como que as pessoas reagem a um comentário desses e ao mesmo tempo eu fico sempre me perguntando assim, mas na verdade o que é o prazer? E o que é efetivamente viver e morrer? E o que é efetivamente o significado de uma vida? Sim. Né? Então, assim, às vezes as pessoas olham a morte pela morte e a vida como uma sobrevivência. Pois é. E a questão... aquela coisa de só posso ser feliz no final de semana, durante a semana tem que ser só trabalho, não posso curtir o meu durante a semana, que é aquela ideia que tem que trabalhar não porque gosta, porque precisa. Porque precisa. Então tem toda essa reflexão com se privar na alimentação. Mas uma frase de uma paciente me ficou muito gravada até hoje, que eu ri muito com ela na consulta, que eu faço foto para fazer antes e depois, né? Só para os pacientes. Sim. E daí ela viu antes e depois dela olhou e falou assim, não tem carboidrato que vale essa minha felicidade que eu tô sentindo agora. Que até o nosso combinado era a gente fazer uma fase mais tranquila, sem privação, pra ela. Ela falou que tava sentindo falta, queria curtir um pouquinho. A gente, então vamos fazer um período sem privação, né? Daí a gente foi conversando, eu fui explicando. E daí eu mostrei o antes e depois. Ela falou,
mas depois de ver esse antes e depois eu vi que eu posso melhorar e eu tô tão feliz que, né, aquele medo de voltar a ter aquele mesmo resultado, realmente aquela consciência já foi mudada, ela percebeu que a felicidade é muito mais do que um simplesmente prazer momentâneo. Sim. Isso eu acho que é bem interessante, porque assim, as pessoas às vezes não se permitem, né? Uhum. E se você se permitir ver o que acontece, as tuas desculpas começam a diminuir, mas você precisa se permitir. Então, às vezes, antes de você dar uma boa desculpa, quem sabe você não reflete antes, não se policia, não ativa sua mente e diz assim, puxa, mas eu sempre falo isso e sempre volto neste momento em que eu me vejo buscando algo diferente, não conseguindo incorporar na minha vida. Será que não é momento de eu mudar exatamente a desculpa? Sim, ou a forma de pensar. Ou a forma de pensar? Né? Eu sou uma pessoa que eu acredito muito em energias que a gente ainda não sabe explicar, que a própria ciência não sabe explicar. Aquela coisa do você atrai o que você transmite, seus pensamentos. Então, quantas vezes você pensou em falar com alguém e essa pessoa veio falar com você, né? Ou quantas vezes você pensou que, nossa, isso vai acontecer e realmente aconteceu. Então, eu acho que às vezes a pessoa já parte daquele exemplo, a Dani já falou isso no podcast, o bolo saudável não vai ficar bom e não acaba não ficando bom, porque você já foi com essa ideia. Então, quando a pessoa vai com uma ideia que, vou começar outra dieta, essa vai, mas no fundo ela sabe que no final de semana ela vai fazer as mesmas coisas, as mesmas escolhas, então é meio que ela tá se sabotando, né, que é essa desculpa que ela acaba se dando, e é o mesmo caminho mental que ela tá fazendo, só que em diferentes situações. E o pior de tudo, gente, é que essas desculpas, elas são reforçadas. Então, assim, como elas já fazem parte do contexto e do cenário que você está inserido, da sua família, das pessoas com quem você convive no dia a dia, né? Então, assim, você dá uma desculpa, aí a tua mãe chega para você e fala, pois é, filha, é isso mesmo, você não deveria fazer desse jeito, olha aí como você tá triste. Aí ela vai ali e ela ainda incorpora um elemento a mais, que é a tristeza, que até então não existia. Né? Então, a pessoa se dá desculpa, daí ela recebe ainda um reforço, que é aquilo que ela tá comentando para desistir, tá sendo reforçado positivamente por alguém, e ainda tá inserindo uma emoção que é uma emoção negativa que tá fazendo mal para ela. Então, assim, socialmente, dentro da família, no núcleo de amigos, a gente faz troca das desculpas. Então, muitas vezes a gente acha até apoiadores que são muito, assim, como é que se diz, competentes naquilo que eles fazem, e eles apoiam de tal forma que as pessoas têm todos os elementos para simplesmente desistir. Sim, entendo. É muito interessante você pensar dessa forma, como o seu ambiente em volta pode te reforçar para uma coisa positiva ou negativa, né, quanto a um determinado assunto. Só que essas desculpas internas acabam muitas das vezes sendo o principal fator para você continuar ou para você acabar desistindo de uma escolha que, na final das contas, foi você mesmo que quis. Você mesmo, exatamente. E aí você quer culpar alguém. Quer culpar, justamente. Mas é porque eu não faço, porque meu marido não me ajuda. Mas desde quando você precisa de uma outra... às vezes eu penso assim, nossa, mas será que não é muito egoísta pensar dessa forma? Às vezes eu penso, mas às vezes eu acho que a gente tem que ser um pouco egoísta em alguns momentos, porque as suas escolhas têm que depender de você. Pode ser que hoje, igual eu dei a desculpa do marido, meu marido não me ajuda, você tá com ele, mas pode ser que daqui um mês você não esteja mais. E aí, você vai perder parte da sua vida porque uma outra pessoa não te ajudou, meio que não faz muito sentido, sabe? E é que nem muitas vezes as pessoas falam pra mim assim, as pessoas do meu trabalho não ajudam porque todo mundo come errado. Tá, todo mundo come errado, mas você não precisa você também comer errado. É como se fosse assim, então... se alguém vai lá e se joga, né? Então você se joga junto. E aquela desculpa que quando você para pra analisar sem ter o sentimento, você vê que não faz sentido, né? Como essa do trabalho. Ninguém me ajuda. Se no trabalho todo mundo gasta o dinheiro dele, você vai lá e vai gastar o seu também? Pois é.
Se você for para pensar, não, eu não vou, não é porque ele tá gastando que eu vou gastar o meu. Aí eu pergunto, e na alimentação, porque ele tá comendo, você vai comer também? Ah, mas é que daí quando eu vejo o alimento, eu não consigo resistir. Mas aí o problema então não é com quem trabalha com você, o problema é com você. Sim. Né? Eu sempre dou o exemplo, faço um exemplo com o exagero, assim, que eu tava comentando assim, se a pessoa se joga de um bungee jump, você também vai se jogar? Todo mundo no meu trabalho pratica, sei lá, um esporte radical qualquer. Então se a pessoa pratica, né, todo mundo no seu trabalho pratica, você também vai praticar aquele esporte radical. Não é? Mas essas coisas que não fazem sentido, Essas coisas, geralmente, ninguém vai no efeito manada. Não. O efeito manada, ele só serve para as desculpas desnecessárias, né? E eu falo como isso influencia, porque às vezes você pode influenciar muitas pessoas à sua volta. Então, do mesmo jeito que as pessoas no trabalho, no começo, elas vão te criticar, a partir de umas 2 semanas que elas verem que você tá levando a sério uma mudança de estilo de vida para melhor, elas vão falar, nossa, vou fazer isso também, vou começar a levar uma fruta à tarde em vez de comer bolacha, vou começar a tomar café sem açúcar, já que você tá tomando e você consegue. Então você começa a influenciar pessoas positivamente, sabe? Nem que seja cutucar, né? Você cutuca aos poucos. Pode ser que você não mude. Não, isso. Assim, radicalmente, as pessoas não vão, assim, de uma hora para outra fazer como você, mas você vai fazê-las pensar diferente, analisar diferente, refletir sobre os seus hábitos, né? Isso aí, e daí acaba sendo uma coisa positiva. Então esse ambiente pode te favorecer ou não, mas no final das contas é tudo mais uma outra desculpa que a gente faz inconscientemente aí. Exato. Então, pessoal, pensem, porque essa questão aí, eu diria que ela é bem comprometedora nos resultados. E como a gente falou, ela é muito automática, então muitas vezes ela entra no off da percepção. Sim. E muitas vezes existe o arrependimento depois. Então fica a dica para que vocês pensem, e reflitam. Se observem mais, né? E se observem mais, que eu acho que isso é uma dica de ouro aí para todo mundo. Então é isso, gente. Tchau e Tchau, até a próxima. Até a próxima.